Então, currículo em ação, modos de vida e hábitos culturais ao longo do tempo. Quilombos e comunidades. Essa daqui é a aula número 8 deste material utilizado nas aulas de expansão. Conteúdo: resistência negra, quilombos, comunidades quilombolas, ontem e hoje. Objetivos: reconhecer o significado de um quilombo e as territorialidades das comunidades quilombolas. Identificar as formas de resistência que estão ligadas a comunidades quilombolas ao longo do tempo. Analisar as legislações sobre as comunidades quilombolas e avaliar os avanços e entraves na titulação dos territórios pertencentes a essas comunidades. Bom, então vamos aqui para a leitura do material Foco no Conteúdo. Introdução. O que você conhece sobre os quilombos? Se você acha que essas comunidades eram refúgios de escravizados fugidos, essa é uma visão simplificada. De fato, durante o período colonial, as autoridades portuguesas definiam o quilombo como toda habitação de negros fugidos que passem de 5, em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles. No entanto, a história é mais complexa. Para entender os quilombos, é preciso conhecer mais sobre a história da África. Bom, e aqui na fotografia, uma igreja no quilombo de Ivaporunduva. A igreja se chama Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. É região localizada no alto do Vale do Ribeira. África e Brasil. Quilombo é uma palavra da língua umbundo, do povo ovibundo, que vivia na região dos atuais Congo e Angola, na África Central. Na origem, os quilombos africanos eram agrupamentos militares, formados por homens, mas abertos a todos. Os homens que viviam nessas comunidades eram treinados por meio de rituais de iniciação, sendo considerados uma espécie de super-homens que conseguiriam resistir às armas inimigas. Os quilombos, no Brasil, mantiveram essa semelhança com os quilombos ovibundos. Mas, aqui, eram focos de resistência contra a escravidão, propondo uma nova forma de organização social para os povos oprimidos da sociedade colonial. Nesse sentido, outros segmentos passaram a colaborar e a viver com os quilombolas, como os povos indígenas e homens e mulheres pobres livres. Sobrevivência. Alguns quilombos duraram séculos, mesmo após o fim da escravidão no Brasil. Aqueles mais longevos foram os mais afastados, que conseguiam se proteger dos ataques e das tentativas de destruição. Outra explicação para essa longevidade foi o fato de não serem isolados em relação às comunidades no entorno, ao contrário. Os contatos e as trocas comerciais e de mantimentos entre os brancos e povos indígenas foram fundamentais para o desenvolvimento da região e o sustento dos quilombos. Recompondo laços. Os quilombos foram, portanto, espaços para ex-escravizados construírem uma sociedade livre, baseada em laços de solidariedade entre outros fugitivos e oprimidos da sociedade colonial e, depois, imperial, enquanto a escravidão durou no Brasil. O tamanho dos quilombos variava, assim como variou sua duração. Houve aqueles que foram acampamentos de fugitivos e aqueles que viraram grandes povoações. Por exemplo, em Minas Gerais, no século XVIII, estima-se que, no Quilombo Ambrósio, vivessem mais de 1.000 pessoas, ao passo que no Grande Mineiro, eram 10.000. O quilombo mais famoso foi o Palmares, localizado no interior do atual estado de Alagoas. Ele durou cerca de 80 anos no século XVII e ali viveram entre 20.000 a 30.000 pessoas. Não era um único quilombo, mas cerca de 12 quilombos que, juntos, comercializavam com vilas e cidades da região. Nos quilombos, de maneira geral, havia contrabandistas que levavam e traziam produtos. Nem todos os quilombos tinham meios de desenvolver a própria produção. Assim, outra tática comum de sobrevivência eram os saques às fazendas e propriedades da região. Os moradores dos quilombos iam às cidades roubar armas, mantimentos e mulheres, estabelecendo diálogo com os escravizados e libertos. Isso os tornava temidos e indesejados nas sociedades colonial e imperial do Brasil. A indicação de vídeo que consta nesse material é o canal da Lili no YouTube,
tá? Vocês têm aqui o vídeo Resistência Negra, Quilombo dos Palmares. Podem procurar pelo canal e digitar esse nome aqui do vídeo ou acessar pelo QR Code. Como eu sei que vocês assistem a maioria de forma assíncrona, pode dar uma pausa no vídeo aí e acessar pelo QR Code, tá? Então, canal da Lili, Resistência Negra, Quilombo dos Palmares. Pode fazer a inscrição, que é um canal muito bom, material de qualidade, confiável. Vamos avançar aqui sobre o conteúdo. Bom, então aqui a sessão na prática sempre propõe que vocês façam aí alguma espécie de atividade. Neste momento, o material propõe que vocês façam uma organização para anotações. Isso serve até para vocês no dia a dia em sala de aula. Então aqui, ó, separou em 4 quadrantes, né? Então você tem aqui, eu tenho dúvida, o autor diz, eu penso que, logo concluo, né? Então, dúvida, o que diz o autor, o que você pensa e conclusão. Vamos lá. Mocambos e quilombos, ontem e hoje. A partir do texto do slide a seguir, identifique em nossa trajetória histórica a invisibilidade acerca das comunidades quilombolas, que ainda lutam por terras, identidade e cidadania. Então, basicamente, isso aqui você vai identificar no texto a seguir, né? E o material propõe que você faça as anotações nesse modelo aqui de quadrantes. Então, eu tenho dúvida, o autor diz, eu penso que, logo concluo. Podem fazer essa marcação aí no caderno. E aí é uma boa tática para vocês no cotidiano, no dia a dia em sala de aula, utilizar esse modelo de registro. Então vamos lá. Identifique em nossa trajetória histórica a invisibilidade acerca das comunidades quilombolas, que ainda lutam por terra, identidade e cidadania. Então vamos ver aqui no texto o que vocês conseguem identificar. Diálogo com historiadores. Mocambos e quilombos, uma história do campesinato negro no Brasil. O que aconteceu com os quilombos depois de 1888, com o fim da escravidão? Com sua extinção, não havia mais escravos e, portanto, fugitivos. Mas os quilombos e mocambos continuaram a se reproduzir mesmo com o fim da escravidão. Eles nunca desapareceram, porém, não os encontramos mais na documentação de polícia e nas denúncias dos jornais. Os vários quilombos, que já eram verdadeiras microcomunidades camponesas, continuaram se reproduzindo, migrando, desaparecendo, emergindo e se dissolvendo no emaranhado das formas camponesas do Brasil de norte a sul, no pós-abolição. O processo de invisibilidade foi gerado pelas políticas públicas, ou a falta delas. Não é difícil imaginar como essas comunidades recriaram suas dimensões de suposta invisibilidade através de linguagens e culturas próprias, com festas que iam do jongo às congadas, e outras manifestações de uma cultura rural de base étnica e familiar. Gomes, 2015. Então vamos à correção, né? O que era proposto? Identifique a nossa trajetória histórica e a invisibilidade acerca das comunidades quilombolas, que ainda lutam por terra, identidade e cidadania. O texto de Flávio dos Santos Gomes ressalta a invisibilidade e a estigmatização das comunidades quilombolas após a abolição. Essa questão já se delineava com a Lei de Terras de 1850, na qual os quilombos eram denominados como terras devolutas, que poderiam ser obtidas somente por meio da compra junto ao governo, o que reforçou a concentração fundiária, tirando seu caráter de posse pelo uso e trazendo maior insegurança e desamparo aos negros libertos à época, que não conseguiam comprar terras, ou mesmo receber doações a título de indenização após a abolição. As reflexões trazidas pelo historiador abordam também a história do campesinato negro, explicitando, em diferentes temporalidades, os percursos históricos que revelam a falta de políticas públicas e exclusão social dos afrodescendentes, que, além da marca da experiência da escravidão, tiveram negados os acessos aos meios de trabalho e à terra, além de direitos básicos. Nesse sentido,
O texto promove a identificação e a reflexão sobre as rupturas e as continuidades do longo processo da história das comunidades negras rurais e suas demandas e seus avanços ainda no século XX, que tiveram nos quilombos a inspiração e o símbolo de suas lutas. Então vamos continuar aqui com a sessão na prática. Leia as fontes nos slides a seguir e realize registros. Então aqui temos as questões norteadoras. Quais são os direitos garantidos às comunidades quilombolas de acordo com as legislações mencionadas? Quais os principais desafios enfrentados pelas comunidades quilombolas em sua luta por reconhecimento, terras e políticas públicas? Registre suas reflexões. Como vocês assistem a maioria de forma assíncrona, é interessante que vocês pausem esse vídeo para anotar os questionamentos. Eu vou avançar aqui justamente para os textos. Texto 1, Constituição Federal de 1988. Artigo 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Artigo 215. O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais, o acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Parágrafo 1. O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Parágrafo 2º. A lei disporá sobre a fixação de datas comemorativas de alta significação para os diferentes segmentos étnicos nacionais. Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à nação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: primeiro, as formas de expressão; segundo, os modos de criar, fazer e viver; terceiro, as criações científicas, artísticas e tecnológicas; quarto, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Parágrafo 1º. O poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação. Texto 2. Remanescentes dos quilombos no Brasil. A história dos quilombos, do passado e do presente, transformou-se em bandeira de luta. Na década de 1980, com os debates da Constituinte e a efervescência política, foi criada a Fundação Cultural Palmares, FCP, em pleno período de redemocratização. Entidade pública vinculada ao Ministério da Cultura, a FCP tinha como objetivo formular e implementar políticas públicas para potencializar a participação da população negra brasileira no processo de desenvolvimento, a partir de sua história e cultura. Onde se dizia ou se pensava não existir, milhares de homens e mulheres em comunidades rurais, populações ribeirinhas, povos da floresta ou populações tradicionais passaram a reivindicar terra, territórios e políticas públicas. Ao longo dos anos 1980 e 1990, em vários encontros, comunidades negras rurais remanescentes de quilombo começaram a se organizar nas reivindicações de seus direitos sobre as terras que ocupavam. O artigo 68 dos ADCTs, Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, garantindo automaticamente o direito possessório
das terras ocupadas e herdadas por seus antepassados, enquanto o artigo 216, parágrafo 5º da Constituição instituía o tombamento de documentos e sítios detentores de remanescências de antigos quilombos, determinando assim que os remanescentes de quilombos sejam reconhecidos como patrimônio cultural da nação. A definição de remanescentes de quilombos era abrangente e operacional no sentido do reconhecimento dos direitos sobre a posse da terra e da cidadania. Quilombos e mocambos do passado e do presente se encontraram aí. Nos últimos anos, para além das poucas dezenas que tiveram suas terras tituladas pelo INCRA ou as quase 2.000 comunidades reconhecidas e certificadas pela Fundação Cultural Palmares, existem inúmeras associações rurais, o Movimento Negro e, principalmente, o Movimento Nacional de Articulação Política Quilombola, que identificou cerca de 5.000 comunidades que lutam por reconhecimento, cidadania, terras e políticas públicas de educação e saúde. Correção. Quais são os direitos garantidos às comunidades quilombolas de acordo com as legislações mencionadas? Quais são os principais desafios enfrentados pelas comunidades quilombolas em sua luta por reconhecimento, terras e políticas públicas? As legislações mencionadas garantem uma série de direitos às comunidades quilombolas. O artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, ADCT, reconhece a propriedade definitiva das terras ocupadas pelos remanescentes de quilombos, sendo o Estado responsável por emitir os títulos de propriedade correspondentes. Além disso, o artigo 216, parágrafo 5º, da Constituição, estabelece o tombamento dos documentos e sítios de antigos quilombos, reconhecendo assim essas comunidades como parte do patrimônio cultural da nação. A problemática apresentada pelo historiador, ao citar as legislações, estão relacionadas ao fato de muitas comunidades não terem se originado da fuga ou de insurreições, o que não poderia obstar seu reconhecimento enquanto remanescentes de quilombos, já que o que estava em jogo era o reconhecimento de formas diferenciadas de acesso à terra e de territorialidades específicas que foram submetidas a um histórico comum de segregação, discriminação e marginalização social. Assim sendo, a categoria remanescentes de quilombos provocou limites e exclusão, atrelando os direitos à terra aos quilombos históricos, o que pode especificar ou deslegitimar os quilombos contemporâneos. Ainda que a Constituição de 1988 tenha trazido avanços, as lutas precisaram produzir uma interpretação do dispositivo constitucional que definisse aquilo que não está explícito na Constituição: quem são os sujeitos desse direito à terra, e como tal direito é garantido. Assim, consolidou-se a definição dos remanescentes como grupos étnicos, portanto, como sujeitos coletivos de direito constituídos a partir de suas próprias práticas de definição das fronteiras de pertencimento e não pertencimento. Bom, então para finalizar, os tópicos na seção que aprendemos hoje. Reconhecemos o significado de um quilombo e as territorialidades das comunidades quilombolas. Identificamos as formas de resistência que estão ligadas às comunidades quilombolas ao longo do tempo. Analisamos as legislações atuais a respeito das comunidades quilombolas e avaliamos avanços e entraves na titulação dos territórios pertencentes a essas comunidades. Basicamente são aqueles objetivos de aprendizagens lá do início da aula 8. Finalizo por aqui. Anotem aí suas dúvidas, como vocês vão ver assíncrono. Façam os registros e a gente conversa em sala de aula. Tchau, tchau. Até a próxima aula presencial.